Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 19 de abril de 2023. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:30. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp para a gente poder conversar nesta quarta-feira. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número 978293776. Ou você tem uma outra opção para enviar esta mensagem aqui para a gente poder conversar, que é o nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pega o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você vai apontar aqui, ó. Com a câmera do seu celular apontada para este QR Code, já aparece uma mensagem na tela do seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Presidente da Câmara de Campinas, Luiz Rossini, analisa os primeiros 100 dias de atuação da atual mesa diretora do Legislativo. Vereador Rubens Gás questiona a Prefeitura sobre o andamento das emendas impositivas destinadas aos centros de saúde da região dos Amarais. Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas debate o tema As Drogas e a Violência Doméstica. E no esporte, Hélio dos Anjos pede demissão e não é mais o técnico da Ponte Preta. Então já a gente vai repercutir então essa notícia que pegou todo mundo de surpresa no fim da tarde de ontem, da terça-feira. Mas nós abrimos a edição de hoje com as notícias aqui da Metrópole de Campinas e falando sobre uma resolução da CETEC que normatiza gratuidade de serviços funerários aqui na cidade de Campinas. Entenda a proposta. A resolução que entra em vigor no dia 2 de maio define as regras para conceder gratuidade aos serviços funerários de velório, sepultamento e exumação à população em situação de vulnerabilidade social e aos doadores de órgãos. A CETEC terá a responsabilidade de implantar o serviço funerário municipal. A resolução visa regulamentar a lei que foi promulgada recentemente, que cria benefícios sociais. E dentro dos benefícios sociais, projeto de lei de iniciativa do prefeito Dário, previa a concessão de auxílio funeral. E a resolução que foi promulgada agora pela CETEC, começa a vigorar a partir de maio, regulamenta esse benefício às pessoas de baixa renda. É um contingente considerável. Hoje a gente estima que é uns 15% a 20% dos sepultamentos que a gente vai realizar vão ser gratuitos, então o número é de fato elevado. É importante destacar que o benefício será concedido depois da comprovação para sepultamentos em cemitérios públicos em Campinas. Inclusive a vacácio legis que a gente deu e começar só em maio é para a gente se organizar de como que o munícipe vai fazer essa comprovação. Ele tem que estar inserido dentro de um cadastro da prefeitura ou do governo federal, estadual, que recebe benefício social, demonstrar que é residente aqui no município de Campinas, que ele de fato atende àqueles requisitos que a lei determina, meio salário mínimo per capita ou até 3 salários mínimos por renda familiar. Ainda segundo o presidente da CETEC, o documento tem como finalidade normatizar esse tipo de concessão com regras claras e objetivas. É um benefício que poucos municípios concedem, Campinas sai na frente e a gente está regulamentando com critérios bem objetivos a concessão desse benefício. E, de fato, receber o benefício quem, de fato, tem direito. Olha só, o Poder Executivo aqui de Campinas lançou ontem o projeto Égide, que prevê um atendimento integrado e cooperativo entre comunidade escolar, forças de segurança, equipamentos municipais para a proteção das pessoas nas escolas. A Prefeitura de Campinas lançou ontem, terça-feira, 18 de abril, um protocolo de segurança preventiva nas unidades da rede municipal de ensino.
Batizado como Programa Égide, Estratégia Integrada de Forças de Segurança contra Incidentes em Escolas, o protocolo envolve ações preventivas e de pronta resposta para casos de incidentes críticos do ambiente escolar. Primeiro é colocar todas as forças policiais de segurança à disposição desse momento que as famílias estão com certo pânico, com certo medo de incidentes em escolas. Essa união, ela se reflete não só nos nossos compromissos, nos nossos eventos, mas principalmente ela se reflete no compartilhamento de dados em tempo real. Então, se a Guarda Municipal recebe no canal prioritário uma denúncia, uma suspeita, ele é compartilhado com a Polícia Civil, com a Polícia Federal e com a Militar. Todo mundo sabendo de tudo, a possibilidade de esclarecimento rápido e de atuação rápida, caso infelizmente ocorra algum incidente, é muito mais rápido. As ações de prevenção incluem a capacitação da comunidade escolar e investimento em tecnologia, com a instalação de mais de 4.000 câmeras de vigilância nas 208 unidades municipais, além da contratação de psicólogos nas escolas. Nós vamos mandar um projeto de lei para a Câmara pedindo autorização para a contratação de psicólogo para as escolas. A partir daí, nós iremos dimensionar a Prefeitura de Campinas hoje, contando com escolas municipais, com escolas de educação infantil e ensino fundamental, nós temos 212 escolas. E aí nós teremos uma programação. Primeiro as escolas com uma avaliação da necessidade maior. Depois a gente vai avaliando tanto a questão orçamentária como a questão de disponibilidade de RH para poder contemplar os psicólogos nas escolas. De acordo com o prefeito, a implantação das câmeras nas escolas está prevista para o segundo semestre. A previsão é no segundo semestre. Nós iremos transferir para cada escola um valor compatível com as câmeras que aquela escola precisa, necessita, e a partir do mês que vem, isso a gente, como tem processo de compra, a gente acredita que no segundo semestre nós estaremos com a central pronta e as câmeras das escolas. O vereador Major Jaime, representante da Câmara de Campinas, também é presidente da Comissão para os Assuntos de Segurança Pública, avaliou o projeto de forma positiva. Ele acredita que o protocolo possa ser exemplo para outros municípios. A avaliação é muito positiva. Positiva, mas também cautelosa, no seguinte sentido: nenhuma autoridade pode confirmar ou falar para as pessoas, fique tranquilo que nada vai acontecer. O que a gente estava discutindo aqui é exatamente ações preventivas, ações de integração, e nesse sentido eu me motivo e fico animado, porque Campinas está dando passos muito sólidos no sentido de realmente buscar soluções, não somente ações políticas ou que não vão ter resultado. Então, quando a gente vê o Coronel Pompiani, que vai passar esse projeto, o secretário de Segurança, Cristiano Bige, com a seriedade, o secretário de Educação, o prefeito envolvido, a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, a gente vê todo mundo envolvido e querendo realmente buscar essa solução, a gente tem um ânimo de que algo pode acontecer. E eu coloco muita esperança nesse projeto. O projeto foi falado aqui de uma forma até simples, mas eu vejo nele uma expectativa, algo muito positivo no sentido de trazer para cada um de nós, seja na sua comunidade escolar, seja na sua família, informações. Hoje as pessoas não sabem o que fazer, não sabem quem procurar, qual atitude tomar, de que forma que ela pode resolver algumas questões familiares. E esse projeto ele vem agregando tudo isso, juntamente, como foi colocado hoje, psicólogos, assistentes sociais que vão ser contratados, a própria escola, com toda a comunidade. Ele vem trazendo, na verdade, uma integração desses sistemas para que a gente possa evitar, principalmente, por isso que eu falo da prevenção, evitar esses fatos que aconteçam, pelo menos no município de Campinas. Mas eu não tenho dúvida que quando as pessoas perceberem e entenderem o que está sendo feito aqui, isso vai ser levado também para outros lugares. Conforme o Executivo, o projeto será implantado gradativamente a partir da próxima segunda-feira, dia 24 de abril. Participaram do evento do lançamento do projeto representantes da Segurança Pública de Campinas e também os vereadores Débora Palermo e Marcelo Silva.
Lembrando que o projeto Égide foi idealizado pelo vice-diretor da Academia da Guarda Municipal de Campinas, o Fagner Pompiani. Bom, 12h40 agora. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nós vamos falar agora das notícias do Legislativo sobre economia nas contas públicas, aproximação da Câmara com a sociedade, pautas qualificadas e transparência. Tudo isso marca os 100 dias da nova mesa diretora. Iniciar um trabalho resgatando o uso do local onde aconteceram as reuniões da Câmara de Campinas desde 2007. Essa foi a primeira meta da mesa diretora eleita para o biênio 2023-2024, que completou na última semana 100 dias de gestão. Ela é formada pelos vereadores Luiz Rossini, que é o presidente, Rodrigo da Farmadic, primeiro secretário, Juscelino da Barbarense, segundo secretário, e que tem também na terceira e quarta secretarias os vereadores Marcelo da Farmácia e Edson Ribeiro, respectivamente, além de Carlinhos Camelô e Arnaldo Salvetti na primeira e segunda vice-presidências. Já Fernando Mendes é o corregedor da casa, tendo como corregedor substituto o vereador Jair da Farmácia. Nós chamamos, assim que assumimos a presidência, uma reunião com todos os diretores de todos os departamentos. Falamos da importância e necessidade da Câmara voltar e retomar os trabalhos aqui na nossa casa, né, com o plenário em ordem. Enquanto ficamos lá no Teatro Bento Quirino, cumpriu um papel, uma finalidade, mas não era o local adequado. E foi incrível como todos os servidores toparam o desafio, um esforço concentrado, arregaçaram as mangas e conseguimos agilizar as providências, as ações aí que permitiram que no dia 1º de fevereiro pudéssemos iniciar o período legislativo já no nosso plenário reformado, que é um local melhor para receber a população, oferece melhores condições de trabalho para os servidores da Câmara, para os próprios vereadores, né, para a população. Foi a primeira grande tarefa e fico feliz, né, da gente ter conseguido cumprir essa meta. É comum que as gestões públicas façam um balanço dos 100 primeiros dias de trabalho, sejam elas legislativas ou executivas. E aqui na Câmara Municipal de Campinas não é diferente. São várias ações desde que a nova mesa diretora da casa assumiu em 1º de janeiro deste ano. O conjunto delas gerou uma economia de 30% em relação aos gastos no mesmo período de 2022. Era uma demonstração de eficiência, né, com o gasto dos recursos públicos. Isso se deve à nossa equipe interna de profissionais que analisam, verificam, revisam os processos, que fazem um trabalho no sentido de economizar aquilo que é possível, né? Então, esse ganho de eficiência é resultado de um trabalho coletivo, de uma equipe séria, de todos os departamentos da Câmara Municipal de Campinas. A gente tem que dar o exemplo. O uso da tecnologia foi algo que gerou economia de papel, transparência e integração com a população. Com uma nova identidade visual, um QR Code foi criado para quem vinha às reuniões ordinárias ou extraordinárias para a votação dos projetos ou mesmo para quem acompanha pela TV ter acesso à pauta com os detalhes de cada proposta que é discutida pelos parlamentares. Além disso, diariamente são enviadas as notícias publicadas no portal do Legislativo Campineiro. As pessoas que entrarem no site e quiserem receber um resumo dos acontecimentos da Câmara, diariamente a Câmara produz um conteúdo com fala de vereadores, os assuntos que foram debatidos e manda para o WhatsApp dessas pessoas que se cadastraram. Isso é uma maneira de você informar mais rapidamente o que acontece na Câmara. E a gente quer continuar nesse processo de aperfeiçoamento e de inovação para tornar a Câmara cada vez mais transparente e cada vez mais perto da sociedade e da população. Então a ação de criar uma identidade visual para a Câmara, com um logotipo próprio, ao invés de usar o brasão que confundia a Câmara e Prefeitura, a equipe de comunicação, a diretoria de comunicação da Câmara produziu, né, um logo que caracteriza a cúpula do nosso plenário de uma forma estilizada, mas já é para mostrar que a Câmara é um poder independente. Isso aos poucos vai mostrando que somos
poderes separados, né? Prefeitura e Câmara Municipal. Então, também foram implementadas ações que passam pela educação e cidadania, com a retomada do Parlamento Jovem, com as inscrições já encerradas, que traz uma novidade, o projeto Câmara nas Escolas, que tem como ferramenta um gibi, que trata de forma lúdica em ambiente escolar o trabalho do Legislativo. Retomar o Parlamento Jovem é algo que havia uma grande expectativa por parte das escolas, por parte dos estudantes e por parte da própria Câmara, através da Elecamp. Então, nesse segundo semestre, teremos novamente essa Câmara cheia de vida, né, recebendo estudantes de várias escolas da cidade. E, complementarmente, o projeto desenvolvido pela Elecamp, que chama Câmara nas Escolas, produziu um gibi. Aliás, quem produziu o gibi foi a equipe de funcionários da Câmara, né, através da diretoria de comunicação, contando o apoio com servidores de todas as diretorias, com o objetivo de mostrar, levar para dentro das escolas, colocar na mão dos alunos de todas as idades, de uma forma assim, além de lúdica, mas muito objetiva, para mostrar o que é a Câmara, qual é o papel do Poder Legislativo, como é que funciona, qual é a missão dos vereadores, como é que é elaborado um projeto de lei, como a população pode participar, a importância, inclusive, de acompanhar as discussões, os debates da Câmara, com joguinhos, com alguns passatempos. Então, esse gibi também é uma forma de você mostrar para a cidade o que é o Poder Legislativo e contribuir com esse processo de formação da consciência cidadã. E eu fico muito feliz de ver a resposta com que os servidores da Câmara têm dado a essa meta, né, de fortalecer, valorizar o Poder Legislativo, dar conhecimento para a sociedade de que a Câmara é importante, que a atuação dos vereadores é necessária para a democracia, para o governo do município, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? E a gente quer caminhar com outras ações nessa linha. Rossini destaca também o Câmara Integrada, implementado em março, que, a exemplo das organizações corporativas com seus colaboradores, integra no âmbito do Legislativo servidores, comissionados e prestadores de serviços. Nós vivemos num ambiente que, às vezes, a discussão política, as tensões de natureza política tornam esse ambiente um pouco pesado, né? Então, o que a gente quer, apesar de continuarmos fazendo os embates políticos, as discussões, o clima organizacional deve ser saudável. E as pessoas se cruzam nos corredores e muitas vezes não se conhecem. Então, esse programa de integração, que foi uma proposta, né, da Coordenadoria de Saúde, visa melhorar o clima organizacional, cuidar, obviamente, dessa qualidade de vida dos servidores e permitir essa integração. Há tanta riqueza, histórias de vida, né, grandes conteúdos, né, que quando você se encontra, isso se revela. Inclusive, nesses encontros, a gente está fazendo o que a gente chama show de talentos. São servidores da casa que tocam violão, órgão, que cantam ou que fazem alguma atividade lúdica, né, para se apresentar, que as pessoas possam conhecer também, às vezes, essas virtudes e qualidades que ficam, às vezes, escondidas, né? Na nova gestão da mesa diretora, teve inovação também na TV Câmara, com novos programas, parcerias para divulgação de feiras de cães e gatos para adoção e, inclusive, um podcast. Essa parceria com o Conselho Municipal, né, de Proteção e Defesa Animal é fundamental. Hoje existem políticas públicas voltadas à proteção e bem-estar animal, existem várias entidades protetoras de animais e normalmente elas fazem aos finais de semana as feiras de adoção. Então, nessa parceria, a Câmara, ao longo da semana, vai produzir um programa de 5 minutos divulgando as feiras de adoções, inclusive mostrando os animaizinhos que estão aptos para serem adotados. Então, é uma ação de utilidade pública, sem dúvida. E essa coisa de mostrar que o vereador é uma pessoa, é um ser humano, ele tem família, né, ele vive no meio da comunidade através desse podcast, busca não só aproximar o vereador da população, como desmistificar, como se o vereador fosse um ser extraterreno, né? Os vereadores também
como todos os cidadãos, né, tem emoções, sentimentos, tem hobbies, e conhecer às vezes o lado que não aparece no dia a dia do vereador é uma forma de você mostrar também na integridade assim, a personalidade, o que é o vereador de Campinas. Assim como a ideia de fazer o café com o presidente é a oportunidade do presidente poder semanalmente fazer um resumo daquilo que aconteceu na Câmara e anunciar algumas ações, projetos, temas, seminários que a Câmara vai desenvolver. Tudo com o objetivo de aproximar cada vez mais a Câmara da sociedade. E os desafios da mesa diretora no biênio 2023-2024 não param por aí. Aprofundar ainda mais a discussão dos temas que são importantes para a cidade, né? Chamar seminários, debates, audiências públicas. Nós estamos estudando a possibilidade de fazer com que a Câmara possa realizar debates públicos, audiências públicas nos bairros, ao invés da população ter que se deslocar para cá, que a gente possa levar os vereadores nas regiões da cidade, né? Eu acho que isso pode ser uma coisa muito interessante. É importante até para as pessoas terem esse contato, essa proximidade com os vereadores e com a Câmara. Nós temos também um projeto que é dar visibilidade ao acervo documental que nós temos na nossa biblioteca. Nós temos documentos históricos que contam a história do desenvolvimento da cidade, que são objetos de pesquisa muitas vezes, mas que a gente precisa, além de preservar, dar acessibilidade à população, para estudantes, alunos, né, de todas as escolas, né, e cidadãos que têm interesse para acessar esses documentos. Então a gente está trabalhando na proposta de criar o que a gente está chamando de memorial da Câmara, né, para valorizar esse acervo que é riquíssimo, né? Então são desafios que estão colocados na nossa frente que a gente pretende implementar, se Deus quiser, o mais breve possível. 12:00 mais 52 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Já enviou a sua mensagem, a sua participação? Manda para a gente, 19 é o nosso DDD 978293776. Já estou com o número do WhatsApp aqui. Assim que você enviar a sua participação, a gente consegue falar ao vivo. E sempre que aparecer aí na sua tela um QR Code junto com o número do seu celular, se você abrir a câmera do seu celular e apontar para este QR Code, já aparece uma mensagem na tela do seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Olha aqui, ó, o QR Code que eu estou falando. Com a câmera do seu celular apontada para este QR Code, já aparece aí uma mensagem. É só você apertar e mandar para a gente o seu elogio, uma crítica construtiva. O que você está achando do nosso telejornal nesta quarta-feira, que a gente conversa ao vivo. Bom, já a gente continua com as notícias do Legislativo, porque tem um chamado agora, viu, da nossa equipe. Hoje, 19 de abril, é comemorado o Dia dos Povos Indígenas, a data que tem o objetivo de explicitar, né, a diversidade das culturas dos povos originários. E aqui na cidade, desde 2018, a Unicamp realiza o vestibular indígena. Por isso que eu vou acionar a nossa repórter, a Luana Galiza, que está na universidade, para nos contar mais sobre este dia e também sobre a prova que acontece todos os anos. Então, Luana, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos assistem. Hoje, 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas. Uma data marcada por luta e resistência dessa população que procura respeito e encontrar o seu espaço. Campinas é a terceira cidade do estado de São Paulo com a maior população indígena do país. Nós estamos aqui na Unicamp, que realiza o vestibular desde 2018, para falar com a aluna Vera Lúcia. Boa tarde, Vera Lúcia. Boa tarde. Vera Lúcia, ela é aluna de História aqui e vai contar pra gente como que é a sua vida acadêmica, né? Como que é estar se inserindo aqui na faculdade. Vera Lúcia, você é de qual etnia? Sou do povo tucano.
Tucano é de qual região? É do estado do Amazonas, fica no noroeste amazônico, principalmente na terra indígena Alto Rio Negro, município de São Gabriel da Cachoeira. E quantas pessoas tem na sua aldeia? Somos, além do meu povo tucano, somos 23 povos que são diferentes do meu povo. Então, somos mais de 3.000 habitantes na região. Como que você soube, né, do vestibular aqui? Você tentou uma vez e já passou de primeiro ou não? Ficou tentando várias vezes? Eu tentei no segundo, na segunda edição, mas acabei não passando. E tentei de novo na terceira edição e passei. Sou da turma 021 do vestibular indígena aqui da Unicamp. E assim eu vim aqui na Unicamp no ano passado, no ano retrasado. Você escolheu o curso de História por qual motivo? O curso de História foi minha segunda opção, mas como eu passei nessa segunda opção, eu optei a seguir em frente, né? Então, para mim está sendo uma oportunidade eu poder fazer parte desse curso e também trazer um pouco desse conhecimento em forma de memória do meu antepassado e trazer essa reparação histórica. Como que foi a sua adaptação, né, à nova rotina de estudante, de sair do Amazonas e vir aqui para Campinas, uma cidade do interior de São Paulo? Foi um impacto muito forte e eu sei que todos os meus parentes que estão aqui também sentiram o mesmo, né? Começando pelo clima, pela comida, toda a forma de ser, essa correria toda, mas a gente estamos conseguindo adaptar essa rotina da faculdade, moradia, toda essa questão, né? Tentando seguir a caminhada, né? Porque os nossos parentes que estão em nossos territórios esperam muito da gente, né? Então a gente tem que levar isso em frente, trazendo essa memória da luta das nossas lideranças. Você veio para cá sozinha ou veio com o pessoal, né, pessoal da sua família? Eu vim sozinha. Veio sozinha? Já fez muitos amigos por aqui? Eu faço mais esses laços de amizade com os meus próprios parentes, que são de outras regiões, que são de outros povos, né? Mas aos poucos eu vou me integrando nesse grupo de não indígenas também. Quando você passou no vestibular, como que sua família reagiu? A minha mãe não queria que eu visse por certas coisas assim econômicas. E meu pai me apoiou nessa decisão, né? Então, meio que foi um pouco difícil deixar minha família e eles também deixar eu vir morar numa cidade desconhecida por eles, né? Mas eu tive esse anseio de fazer essa trajetória eu mesmo, mas levando em conta toda essa memória da luta, né? Dessa cultura dos povos indígenas também. E assim, você é a primeira da sua etnia a prestar o vestibular e passar, cursar, né, uma faculdade pública? Não. Já tem os que já se formaram na faculdade pela Universidade Estadual do Amazonas mesmo, federal de lá. No caso do meu povo tucano já tem doutores, mas na linha de antropologia. E você, depois de formada, pretende voltar? Qual seria a sua realização profissional? Quando eu me formar, eu pretendo voltar para a aldeia, para a comunidade, dar esse retorno do que eu aprendi aqui também, fazer essa colaboração a partir desse contexto universitário. Você, quando fez o ensino médio, você fez aulas na sua aldeia ou você ia para a cidade vizinha, na sua cidade? Como que foi essa experiência, né, até chegar aqui na Unicamp? Na terra indígena Alto Rio Negro, aonde eu vim, no caso, só existe um município mais indígena que foi decretado, tudo mais, né? Então, só existe esse município como centro de referência. Então, fora isso, não tem outra cidade, né? Então, eu fui estudar em outra comunidade um pouco maior que a minha, fiz meu ensino fundamental e ensino médio lá, né? Então, os professores eram indígenas, falavam a minha língua,
e a segunda língua já era português. Então eu fui aprendendo aos poucos quando fui fazer ensino médio e chegando para cá, e eu achando que já sabia falar português, né? Mas eu não sabia. Então eu estou aprendendo ainda a falar português como minha segunda língua, né? Então são esses pequenos impactos assim, né? Falando em ritmos de aulas, né? Você tem alguma dificuldade no momento do seu ensino? Você acha que as aulas daqui são puxadas? É uma rotina muito assim, puxada, digamos assim, né? Que você tem que cumprir os horários, tem que estudar para a prova, todas essas questões vai mais além do seu esforço, digamos assim, né? Mas é necessário para que você consiga acompanhar essa rotina, né? Então, chegando aqui em Campinas, qual foi a sua maior dificuldade de adaptação? Minha maior dificuldade de adaptação foi o clima mesmo, né? Porque lá na nossa região é quente e úmido, digamos assim. Aqui já é quente e seco e quando faz frio mesmo, né? Então foi essa dificuldade, assim, mais nessa questão de clima que eu senti. Você já trabalha? Não trabalho ainda. Faz curso de extensão? Aqui, para receber bolsa, assim, a gente faz parte de alguns projetos votados. Então, dependendo de cada orientador, a gente vai fazendo esse trabalho, né? No caso, eu faço parte de um projeto, que é projeto Livros Vivos, Saberes Indígenas e Saberes Vegetais, na qual eu me identifico. Então, a partir desse projeto, eu me colaboro e tudo mais, né? A gente faz umas pesquisas, conversas e diálogos também. Explica um pouco como que é esse trabalho, né, nessa extensão, nessa pesquisa que você faz, nessa oficina. Agora, depois que eu entrei, a gente começou a trabalhar sobre a mandioca, né? O que a mandioca traz, né? Como que ela é usada, qual que é a fonte de alimentação dela, como que ela é feita, tudo mais, né? Então, a gente percebeu que não só o povo tucano consome a mandioca, mas os outros povos também, né? Então, isso a gente tem em comum, né? Não só os povos indígenas, mas os povos não indígenas também, né? Para nós, povos indígenas, a mandioca é a base de tudo praticamente, né? A parte de mingau, farinha, tapioca, então ela envolve essa questão de alimentos, digamos assim. Então, isso a gente faz essa partilha dentro do nosso grupo de projeto, né? Vendo que a gente tem isso em comum e a gente vai trazendo mais assim, memórias, histórias para contar sobre mandioca, né? E daquela menininha da aldeia, né, para hoje uma universitária, sendo hoje, dia 19 de abril, o dia, né, dos povos indígenas, o que você traz de mensagem? O que esse dia representa para você e toda a sua nação? Hoje, dia 19, né, a gente reflete bastante nessa questão, né? Não é uma homenagem, mas sim é um dia de lembrar e relembrar a luta, né? A morte dos nossos parentes, daqueles que foram assassinados, né? E lembrar também que hoje em dia a gente continua essa luta, né, pela demarcação dos nossos territórios, pela saúde, pelo bem-estar dos nossos povos, pela inclusão à educação, né? Então, ter acesso à universidade também é a partir da nossa luta, né? Então, dia 19 é o dia dito como luta dos povos indígenas, lembrar essa questão de resistência, né? Então, é isso que eu digo. E eu tenho certeza que todos têm muito orgulho de você, como um exemplo. Obrigada. Muito obrigada. Que agradeço. Gente, lembrando que a Unicamp aqui, ó, nesse ano de 2023, bateu o recorde de inscrições para o vestibular indígena. Foram 3.480 candidatos prestando aqui, buscando uma vaga de ensino superior aqui na Unicamp. Gabriel, é com você aí no estúdio. Muito obrigado, Luana, pelas informações. Realmente, né, um dia de reflexão. Quero agradecer todas as informações que foram passadas diretamente da Unicamp. Agradeço também a Vera Lúcia, que é do povo tucano,
por contar um pouquinho, né, sobre a trajetória até chegar ao vestibular, até chegar à Unicamp. Bom, 1h mais 4 minutos, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo. Ontem muitas reuniões aconteceram aqui no Legislativo. O relatório que investiga as ações violentas de grupos neonazistas e fascistas em Campinas foi apresentado e aprovado durante a 5ª e última reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito Antifascista, que é presidida pela vereadora Mariana Conte. Acompanhe. Foi realizada nesta terça-feira, 18 de abril, a 5ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar ações violentas de grupos neonazistas e fascistas em Campinas. Integram a comissão como presidente a vereadora Mariana Conte, relatora a vereadora Guida Calisto, o vereador Gustavo Peta e o vereador Rodrigo da Farmadic, membros da CPI. Durante a reunião, o relatório final da CPI antifascista foi lido, apresentado e, após deliberações, aprovado. A vereadora Mariana Conte destaca a importância da CPI. Eu entendo que essa CPI ela foi inovadora nesse sentido e a produção desse relatório pela vereadora Guida Calisto e a aprovação, hoje ela cria tanto uma questão de uma memória, né, desse trabalho, a sistematização do que é esse fenômeno. Eu achei interessante a fala do vereador Rodrigo da Farmadic, que colocou que ele tem uma certa dificuldade de compreender, né? Então, na verdade, eu acho que essa é uma dificuldade que está generalizada no país, né? A compreensão do que é esse processo. Então, nós também buscamos trazer o acúmulo de pesquisadores das universidades públicas, de antropólogos, de pessoas que estão fazendo jornalistas, militantes de direitos humanos que estão lidando diretamente com isso, para que a gente fizesse uma sistematização do que é esse fenômeno e para que a gente pudesse, a partir disso, também pensar formas e saídas de como que deve ser, como combater, né? Como que deve ser o combate, seja da Câmara de Vereadores, seja da Prefeitura Municipal, seja do Ministério Público, da Polícia Civil, da Secretaria Municipal e Estadual de Educação, enfim, de um conjunto aí, porque esse é um problema que nós vamos ter que enfrentar. E a gente só enfrenta um problema olhando para ele e olhando para ele com a cara que ele tem. Então, eu acho que esse foi o mérito da CPI, enfrentar o problema de frente. Mariana esclarece que o relatório deve ser publicado no site da Câmara e enviado para diversos órgãos, entre eles a Secretaria Municipal de Educação. Claro, a gente também aprovou aqui, nós vamos mandar para a Secretaria de Educação Municipal, para a Secretaria Estadual, para a Prefeitura, para os órgãos de controle, Ministério Público, Conselho, enfim, vamos mandar para o conjunto de órgãos, também para as entidades que participaram desse processo. Nós vamos fazer a publicização desse relatório. Em seguida, a Comissão Permanente de Política Social e Saúde realizou uma reunião que debateu e aprovou 2 projetos de autoria do Executivo. Confira como foi. A terceira reunião ordinária da Comissão Permanente de Política Social e Saúde, que tem como presidente o vereador Paulo Haddad, votou 2 projetos no plenário José Maria Matozinho da Câmara Municipal de Campinas. Também participaram da reunião os vereadores Marrom Cunha e Otto Alejandro. Ambos os projetos foram aprovados. Senhor presidente, favorável. Vereador Otto Alejandro. Eu sigo o relator, favorável. O meu voto também é favorável, então com 3 votos favoráveis, está aprovada a matéria, está aprovado o projeto. Votamos 2 projetos importantes, vindo do Executivo, né, o selo Empresa Amiga da Mulher, um PLO importante, né, que passou pela nossa comissão e havia necessidade da gente deliberar, e até pelo parecer favorável do relator, professor Alberto, que a gente decidisse em plenário. Então, nós votamos favorável a esse projeto. E o projeto da reestruturação da Secretaria de Saúde, um projeto extremamente impactante para a cidade de Campinas. Esse projeto que passou por audiência pública, eu tive a oportunidade de presidir enquanto membro e presidente, né, da Comissão de Política Social e Saúde. Ele muda toda a estrutura, dá uma formatação diferente, até para que novas unidades básicas sejam incorporadas, a telemedicina, alteração, né, de portaria,
né, dentro da recepção das nossas unidades básicas, enfim, informatizar todo o nosso, as informações dos pacientes, né, o prontuário, um prontuário eletrônico, enfim, é uma nova formatação da Secretaria de se fazia necessário passar pela Comissão de Política Social e Saúde para tramitar, continuar nas outras comissões para serem aprovadas. O presidente do colegiado lembra que a comissão está sempre aberta às pautas. Nós já temos uma outra reunião, se eu não me engano, é o próximo dia 15 agora de maio, enfim, muitas vezes a gente tem aí a presença de algum diretor ou secretário para que possa nos prestar informações de tudo que está acontecendo dentro da secretaria, das ações da secretaria, as abordagens dentro dos desafios, né, apresentados pela população, ou seja, os nossos munícipes, eles estão sempre cobrando e cobram a nós também, vereadores, que somos os representantes deles na Câmara Municipal, fazendo essa interface com o Executivo, com o prefeito. E à tarde, a Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas se reuniu pela 4ª vez este ano e debateu o tema: as drogas e a violência doméstica. Presidida pelo vereador Nelson Osseri, a Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas debateu o tema: as drogas e a violência doméstica. Segundo uma pesquisa da Rede de Observatórios da Segurança, a cada 4 horas, ao menos uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil. O parlamentar enxerga um percentual relevante de casos ligados às drogas. Realmente são dados assim que nos assusta e eu tenho absoluta certeza que muitos casos são relacionados ao uso e abuso de drogas. Seja elas substâncias lícitas ou ilícitas. Eu tenho alguns dados que mostram não só atos de criminalidade, como também de violência, envolvendo violência doméstica. Coloca-se aí 45% dos casos de violência doméstica, violência física, violência verbal, violência sexual. A pessoa, o autor dessa violência, né, ele está sob efeito de substâncias. E hoje o perfil do brasileiro mudou muito, ele não é usuário de uma única substância, de uma única droga. A convidada Márcia Soares realizou uma palestra e contou sobre o trabalho desenvolvido como advogada e pastora. Nós fazemos um trabalho onde no ano de 2022 nós fizemos uma média de 60 medidas protetivas no nosso escritório jurídico, em total sigilo. Nós não divulgamos momento algum. Nós falamos da estatística de um modo geral nas nossas palestras, mas não indicamos quando, como, nem porquê, nem quem. Fizemos aí um atendimento em 2022 de 1.000 mulheres nas nossas conferências. Essas conferências têm ensinamento para todas as áreas: violência doméstica, relacionamento abusivo, relacionamento de casais, economia do lar, criação de filhos e etc. São conferências onde não há valor de inscrição cobrado, totalmente gratuita, e onde passamos o dia ali falando com Deus. Para mudar esta situação, o vereador Nelson Osseri quer uma atualização das políticas públicas. É muito preocupante e políticas públicas precisam ser atualizadas, né? Não dá mais para a gente sustentar só os dados, e sim medidas que possam acompanhar essa avalanche de tragédia, de situações que refletem em todos os ambientes, né? Não só dentro de um lar, dentro de uma casa, como também no ambiente de trabalho, nas escolas. Então, precisamos de medidas e políticas públicas eficientes que possam realmente amenizar essa situação. Lembrando que todas essas reuniões você pode assistir na íntegra no youtube.com/TV Câmara Campinas. Tem uma aba lá escrito ao vivo, você clica e procura a reunião que você quer assistir. 1h mais 14, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, agora com o vereador Rubens Gás, porque ele protocolou um requerimento destinado ao Executivo questionando o não atendimento ainda às emendas impositivas.
Um requerimento apresentado pelo vereador Rubens Gás, na reunião ordinária, pede a informação ao Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, sobre o andamento das emendas impositivas destinadas a 4 postos de saúde da região dos Amarais. Nós destinamos R$1.360.000, destinamos de forma igualitária para 4 centros de saúde na região dos Amarais, né? Então, nós gostaríamos de saber, com relação a várias vertentes, como recepção, monitoramento, acessibilidade, informatização, climatização e reforma do prédio. Então, nós gostaríamos de acompanhar todo o andamento desses valores destinados a esses 4 centros de saúde. O parlamentar quer saber qual a previsão para o início da realização de reformas, manutenção e melhorias para cada centro. Na saúde, a humanização é definida pelo acolhimento ao paciente, melhor infraestrutura para o agente e redução na jornada de espera de atendimento. O que a gente vê é com relação à recepção, porque o que mais se cobra do centro de saúde é a maneira como as pessoas são recebidas, né? Então, a humanização é algo primordial, é uma das premissas que nós sabemos que precisa melhorar na saúde. E em reunião solene, fotógrafo e militante do movimento sindical, o João Zincler, foi homenageado de forma póstuma pelo mandato da vereadora Guida Calisto. Por meio de uma parceria entre o mandato da vereadora Guida Calisto e o acervo João Zincler, foi realizada uma homenagem póstuma ao fotógrafo. João Zincler nasceu no Rio Grande do Sul em 1956 e faleceu em 2013. De origem operária, ele passou a juventude trabalhando na construção civil. Durante as décadas de 80 e 90, foi operário metalúrgico e dirigente sindical. Em Campinas, atuou como repórter fotográfico dedicado à luta política dos trabalhadores do Brasil. Guida Calisto contou que conheceu João durante sua época de oposição dentro do movimento sindical dos servidores. Todo momento que nós estávamos reunidos, lutando pelos nossos direitos, fazendo a luta pelo serviço público de qualidade, defendendo que a gente tivesse um município que ofertasse um serviço de qualidade para a nossa população, ali estava o João, né, presente e registrando o nosso movimento, participando, inclusive debatendo com a gente a nossa própria pauta, que não era a pauta dele diretamente dizendo, porque ele não era um servidor público, mas ele era um operário, um trabalhador, e por conta do lugar que ele ocupava, ele acabava sendo inserido em todas essas lutas. A parlamentar ressaltou que essa homenagem é uma forma de manter viva a memória do fotógrafo, além de se sentir honrada em conduzir esse tributo. Eu fiquei muito honrada desse instituto, né, que faz aí a preservação da memória, né, de tudo que o João Zincler resultou, né, de tudo que ele significa para nós, principalmente para nós no movimento sindical. Eu fico bastante honrada de ter sido escolhida pelos companheiros, né, sendo representada aqui pela Sônia Fardim, historiadora, companheira. Eu fico muito feliz por ter sido escolhida, pelo nosso mandato ter sido escolhido para poder ofertar e homenagear esse grande companheiro. Também estiveram presentes Sônia Fardim, do acervo João Zincler, e Humberto Inarelli, coordenador do arquivo Edgar Leuroth, da Unicamp. Sônia falou da importância da preservação do acervo. As imagens desse acervo contêm muita informação do que a nossa classe aprendeu a fazer, dos seus acertos, dos seus erros, do seu acúmulo de produção de conhecimento em várias áreas. Produção de conhecimento do fazer a luta, do se auto-organizar e, principalmente, de se documentar e produzir a sua própria versão da luta e comunicar isso. Esse acervo traz uma série de possibilidades de aprendizado para o presente e para o futuro.
E a nossa tarefa é cuidar desse conjunto de documentos, que são 53 mil negativos e aproximadamente 200 mil imagens em digital, porque nelas estão o nosso saber, o saber produzido e exercitado pela classe trabalhadora brasileira. Um vídeo da trajetória de João foi exibido e o microfone ficou aberto para a plateia que quisesse prestar suas homenagens. Humberto explicou por que os arquivos de Sinclair estão presentes no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Esse acervo do João Sinclair, eles têm registros datados do início de 1990 até 2013, são registros de greves, debates, ocupações, mobilizações, passeatas, movimentos estudantis, festas e celebrações. Tá? Por tudo isso, é um acervo que cabe direitinho à temática do AEL. E nos honra muito poder ter uma grande parte desse acervo. E hoje é quarta-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a 22ª do ano. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 10 projetos. Entre eles está um projeto de lei em definitivo, portanto em segunda análise, de autoria do vereador Luiz Cirilo, que obriga hospitais e maternidades da rede pública municipal e particulares a instalarem câmeras de segurança nos berçários e nas unidades de terapia intensiva neonatal. Também está prevista para a votação nesta quarta-feira, porém, em primeira análise, uma proposta do vereador Eduardo Magoga que permite que veículos que prestam serviço ao Programa de Acessibilidade Inclusiva possam utilizar as faixas exclusivas para ônibus nas vias urbanas. A partir das 6 horas da tarde, você pode assistir à reunião ordinária aqui do plenário, entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. Se não tiver condições, claro, a TV Câmara Campinas transmite na íntegra. Ontem à tarde, no finzinho, o técnico Hélio dos Anjos surpreendeu todo mundo e comunicou à diretoria pontepretana que está deixando o clube. Apenas 10 dias após a conquista do Campeonato Paulista da Série A2, o técnico Hélio dos Anjos comunicou na tarde desta terça-feira à diretoria pontepretana a saída do clube. De acordo com o presidente Marco Antônio Eberlin, os motivos foram discordâncias sobre a montagem do elenco para o Campeonato Brasileiro da Série B, contratações de atletas que não chegaram a um acordo, além da falta de pagamento de salários e da premiação pelo título da Série A2. Hélio dos Anjos comandou a Ponte em 66 partidas. Neste período foram 27 vitórias, 21 empates e 18 derrotas. É o 17º treinador que mais dirigiu a equipe na história. Chegou no ano passado, no fim do Campeonato Paulista, e não conseguiu evitar o descenso para a Série A2. Fez um Campeonato Brasileiro da Série B de manutenção, terminando na 12ª colocação. E neste ano, conquistou a Série A2, colocando a Ponte de volta à elite do estadual. O treinador se despediu na derrota em Salvador diante do Vitória por 3-0. A Ponte Preta volta a campo nesta sexta-feira, depois de amanhã, 21h30 contra o Criciúma, no estádio Moisés Lucarelli, com os portões fechados aos torcedores por conta de uma punição. Os auxiliares do clube, Nenê Santana, Ivo Sec ou Felipe Moreira, irão comandar a equipe. A Ponte Preta segue agora uma busca por treinador. As divergências foram maiores, então, que o desejo de continuar à frente do clube. O treinador comunicou, então, à diretoria que não irá continuar e agora, então,
A Ponte precisa acertar as pendências financeiras para que o técnico e o auxiliar, o Guilherme dos Anjos, não entrem na justiça contra o clube por conta de valores que ainda não foram recebidos, como salário e também a premiação do Campeonato Paulista da Série A2. Um balde de água fria, né, na torcida pontepretana, que ainda estava empolgada com a conquista da Série A2 e agora vai ter que correr contra o tempo, né, a diretoria, para poder contratar um treinador. A equipe joga nesta sexta-feira contra o Criciúma, no estádio Moisés Lucarelli, por conta de uma punição, portões fechados. A gente vai seguir acompanhando aí a situação da Ponte. A diretoria, inclusive, soltou uma nota agora há pouco. Felipe Moreira vai dirigir a equipe neste confronto contra o Criciúma. E claro que a gente vai informando aqui também sobre o Guarani, que enfrenta o Ceará no sábado fora de casa. 1h mais 25 minutos, olha só, uma tese apresentada à Faculdade de Tecnologia da Unicamp identificou a presença de poluentes nas águas dos rios que compõem a bacia PCJ e em grande parte localizada aqui na região de Campinas. E este assunto você acompanha a partir de agora no Giro Ambiental. Durante 2 anos, a pesquisa analisou amostras de água de 12 rios que compõem a bacia PCJ. Piracicaba, Capivari, Jundiaí e, em grande parte, localizada na região de Campinas. Os níveis de alguns desses contaminantes são superiores aos limites máximos que garantiriam a proteção do ecossistema aquático e, a longo prazo, representam sérios riscos à saúde humana. E é por isso que o Giro Ambiental veio essa semana até o Instituto de Química entrevistar a professora Cassiana, que foi orientadora da tese que identificou os poluentes dos rios. Campinas, né? Ela é abastecida pelo rio Atibaia e pelo rio Capivari. O que esse estudo, né? O que a gravidade, né, do que esse estudo aponta traz de consequência para a nossa cidade? Sim, esse estudo foi mais uma fotografia da qualidade das nossas águas, olhando para alguns contaminantes que normalmente o programa de monitoramento não olha. Seja porque são compostos não legislados ou porque ainda não estão inseridos nos programas da CETESB, por exemplo, de avaliação da qualidade da água. E ele nos mostra justamente como o impacto do aporte de esgoto doméstico, praticamente, e das atividades agrícolas que existem ao redor dos rios podem, de fato, impactar a qualidade dos nossos mananciais. E como a gente deve prestar um alerta, né, para que a gente possa prestar atenção na presença desses compostos também quando estivermos avaliando a qualidade da água do rio. O que seriam esses compostos residenciais que foram encontrados? Nós estamos falando aqui, por exemplo, de fármacos, cafeína, os hormônios naturais nossos, que nós acabamos consumindo tudo isso e excretamos eles durante o nosso uso doméstico, né? Eles vão parar no esgoto, e o problema maior é que os sistemas de tratamento de esgoto, eles não foram projetados para remover completamente esse tipo de contaminante. Então, em cidades que já têm um sistema de saneamento adequado, ou que trata bastante o esgoto, ele lança uma carga remanescente desses contaminantes para os rios. E a situação ainda fica um pouco mais agravada, porque há muitas cidades que lançam os efluentes brutos direto nos rios. E aí impacta ainda mais pela presença desse tipo de contaminação. Os poluentes identificados pela pesquisa são substâncias sintéticas encontradas em produtos do nosso dia a dia de forma invisível, mas notada a longo prazo pelo nosso organismo, como, por exemplo, espuma de extintores de incêndio, colchões, estofados, carpetes, embalagem de fast food, produtos revestidos com antiaderentes como panelas e frigideiras. Como que isso chega, essa substância chega no rio? No rio. Então, muito pelo nosso uso. Eles lixiviam, né? Quando a gente está lavando a louça,
porque essas substâncias não são a panela, por exemplo, né? Mas é aquele químico que deixa a panela mais fácil de ser lavada. Porque toda vez que a gente está lavando, uma parte daquilo vai indo para o esgoto. Quando a gente lava as nossas roupas, a gente lança uma quantidade muito grande de fibras e de corantes, etc., no esgoto. Então, o nome técnico das substâncias pouco importa, porque é um conjunto de milhares de substâncias novas que vêm para deixar as roupas mais confortáveis, a maquiagem mais adequada e etc. E que a gente gosta de usar, né? Assim, a mesma coisa dos fármacos. Agora existem vários princípios ativos, né? Alguns de uso constante. Então, fazer uso desses medicamentos, a população teve uma estimativa de vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Mas a gente sabe que tudo que a gente usa acaba indo pro esgoto, de certa forma. E aí enriquece os rios quando não tem tratamento. Não tem. Você disse que esses poluentes são de difícil separação. A gente corre o risco, ou está correndo o risco, né, de se contaminar? Esse não foi, a água tratada não foi foco específico desse estudo, mas a gente vem trabalhando nessa temática já há muitos anos. Então, algumas substâncias já são bem consolidadas de que estão presentes na nossa água de beber, na nossa água tratada. Então, outros estudos do grupo já identificaram concentrações de alguns desses contaminantes estudados também na água tratada. Alguns deles, a concentração é menor do que aquela que a gente encontrou nos rios, ou seja, o sistema de tratamento, ele acaba removendo parcialmente esses compostos, mas outros, por exemplo, a atrazina, que é um herbicida largamente usado em uso urbano e agrícola, né, no nosso país, ele é um pesticida muito persistente. Então, as concentrações que a gente encontra no rio são praticamente as mesmas que a gente encontra na água de torneira. Ou seja, a estação de tratamento de água acaba sendo pouco eficiente para remover resíduos desses contaminantes durante o seu tratamento, porque elas não foram projetadas mesmo para isso. Campinas tem um índice de qualidade de tratamento de água e de esgoto dos melhores do país, mas nós ainda estamos falando de um país que tem um índice de saneamento muito, muito precário, né? Mais de 50% do esgoto bruto ainda é lançado in natura, o tratamento ainda não é o suficiente para a maioria dos municípios. Com base nesse estudo, existe algo, né, que pode ser feito pelos municípios para que isso seja revertido, para que isso tenha um basta? O desafio a curto prazo, né, assim, seria justamente sanar essa questão de lançamento de esgoto bruto ou pouco tratado nos mananciais. Porque se a gente protege os mananciais, certamente a gente garante uma qualidade de água potável melhor para a população. Muito obrigada, professora, Foi um por participar. Muito obrigada. E o Giro Ambiental volta na próxima semana. Até mais! Hoje o tempo fica estável aqui na cidade de Campinas, depois da chuvarada, né, que caiu nesta noite e madrugada. Agora o sol aparece entre nuvens. Para amanhã, quinta-feira, tempo abre, sol aparece e o clima volta a ficar na característica do outono, que é o sol, tempo aberto, aquele céu azul e faz frio, viu? Vamos às temperaturas, olha só, elas já estão aqui na minha tela. Então, tempo aberto nesta quinta-feira, 20 de abril. Só que olha só a mínima, hein? Mínima de 11 graus. Então, atenção para você que acorda cedinho. Precisa tirar aquele agasalho, aquela blusa de manga comprida do armário, porque vai fazer frio. E a máxima amanhã não deve passar dos 21 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Daqui a pouco, às 4h30 da tarde, tem reunião da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade. Como hoje é quarta-feira, dia de reunião ordinária, a 22ª do ano,
com 10 projetos que estão na pauta. Você acompanha todas as discussões e votações ao vivo e eu volto amanhã na quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau.